Recentemente eu fiz uma lista com 3 jogos Dark Fantasy a pedido de um inscrito aqui do canal. Enquanto eu estava preparando essa lista, eu percebi que eu tinha poucas referências com jogos com essa estética, né, Dark Fantasy. Então eu resolvi fazer uma continuação daquele vídeo, em que eu preparei aqui uma lista de jogos Dark Fantasy que me chamaram a atenção, e alguns deles eu até já joguei. Mas eu adianto que a maioria dos jogos dessa lista aqui eu ainda não joguei, então ela vai servir meio que como um guia pessoal que eu tô compartilhando aqui com vocês e que serve também como forma de conteúdo. E antes de começar aqui a lista de fato, eu queria ressaltar que Dark Fantasy não é necessariamente um gênero de jogo. Isso aqui tá mais para uma estética que nasce na literatura e depois ela vai se espalhando para outras mídias, como filmes, séries e os jogos também, é claro. E só para esclarecer ainda mais, a estética Dark Fantasy, né, lá na literatura, ela consiste em uma história que existe uma força ou uma entidade que paira sobre a história ali, funcionando como um antagonista. E ela pode ou não ser materializada em um personagem apenas. Essas histórias normalmente têm um tom mais sombrio, uma ambientação gótica ou uma ambientação mais pesada, densa, são histórias amedrontadoras, né, que causam medo. E como eu comentei lá no primeiro vídeo, se você pegar, por exemplo, Berserk e Dark Souls, são ótimos exemplos da cultura pop de aí obras Dark Fantasy. Dito isso, bora pra lista. Começando com Blasphemous, que é um jogo no estilo Metroidvania desenvolvido pelo estúdio espanhol The Game Kitchen, publicado pela Team 17. O jogo foi lançado para PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch dia 19 de setembro de 2019 e se passa na cidade de Custódia, uma terra que é santificada por uma força conhecida como o Milagre. E essa força se manifesta, na verdade, ou abençoando ou amaldiçoando os habitantes de Custódia, e nesse caso, transforma eles em criaturas bestiais. O protagonista do jogo é o Penitente, que é o único sobrevivente de uma irmandade silenciosa. E o Henrique Cabeza, diretor criativo do jogo, cita que a arte religiosa e a iconografia de Sevilha tem uma grande influência na arte e na história do jogo, além da própria Semana Santa espanhola. Citou também pintores como Francisco Goya, Diego Velázquez e Giuseppe de Ribeira, que inspiram toda a arte e a ambientação do jogo, que eu acho sensacional. Sabe o que é sensacional também? O like que você já vai deixar no vídeo agora. Deixa o like, assiste o vídeo até o final e se nenhuma das dicas aqui te agradar, pode tirar o like, não tem problema, mas assiste aí, beleza? Prosseguindo com Dantes Inferno. O jogo foi lançado para PlayStation 3 e Xbox 360 e também PSP. Eu já adianto que vai ter um review no canal aqui de Dantes Inferno em breve. Posteriormente vou estar deixando o link do review passando aqui no card. E aqui se trata de um jogo de ação hack and slash que é na verdade uma adaptação do livro A Divina Comédia de Dante Alighieri, no qual o protagonista acorda no inferno e precisa passar pelos diferentes círculos do inferno para poder achar o caminho para fora dele. Mas aqui no jogo, como uma adaptação, Dante na verdade é ferido em uma batalha e acaba morrendo. Porém ele se recusa a morrer, rouba a foice da morte e mata a própria morte. Depois disso, quando ele chega em casa, ele descobre que a sua amada Beatrice teve sua alma roubada pelo próprio Satanás. Coisa leve. E logicamente ele decide ir até o inferno para recuperar e santificar novamente a alma de Beatrice. Esse jogo aqui é muito admirado, mas também tem algumas pessoas que acusam ele de plágio. Realmente ele parece bastante com God of War 1 ao 3, naquele estilo mais clássico de hack and slash. E esse aqui, como eu já adiantei, eu já zerei, então posso falar com propriedade que é um jogo muito bom. É um hack and slash que cumpre muito bem o seu objetivo de entregar um jogo bastante dinâmico e com cenas de ação bem legais. Recomendo bastante e bora pro próximo da lista. Continuando com Lies of P, que é um jogo de RPG de ação desenvolvido pela Round 8 Studio e publicado pela Neowiz Games, inspirado no romance de Carlo Collodi, As Aventuras de Pinóquio. No enredo do jogo, o Pinóquio está na cidade de Krat, que é toda envolvida em uma ambientação steampunk, resultando em vários inimigos biomecânicos com uma estética vitoriana retrofuturista. Na história do jogo, o fantoche humanoide Pinóquio, que acorda em uma estação de trem abandonada na cidade de Krat, envolto no caos e na loucura, Pinóquio deve encontrar seu criador, o mestre Gepeto, e superar a calamidade que se abateu sobre a cidade, tentando se tornar um homem. Já no aspecto do gameplay, o jogador utiliza um arsenal de armas como espada e machado e variações de armas cortantes contra seus inimigos e pode se esquivar e bloquear também. Pinóquio tem um braço mecânico que pode ser equipado com diferentes dispositivos, como um gancho para atrair inimigos ou um lança-chamas. O sistema de craft permite criar novas armas através da combinação de armas já existentes. O jogador também tem a opção de substituir as partes do corpo de Pinóquio, desbloqueando novas habilidades. Além disso,
O jogo conta com um sistema de escolhas e as decisões que o jogador toma durante certas passagens afetam o curso dos eventos. Esse jogo aqui eu nunca joguei ele de fato, mas eu experimentei a demo e gostei bastante do que eu vi. Parece ser um Souls-like bem interessante numa ambientação bem diferente, adaptando uma história que a gente vê pouco fora de histórias infantis. Enfim, achei uma proposta bem interessante. Bora pro próximo da lista. Continuando com Dark Watch. Caras, vocês não sabem o tanto que eu joguei isso aqui na minha infância. Dark Watch foi lançado para PlayStation 2 e é um jogo de tiro em primeira pessoa de 2005, que foi lançado para PlayStation 2 e Xbox também. Ele foi desenvolvido pela High Moon Studios e publicado pela Capcom nos Estados Unidos e pela Ubisoft na Europa e na Austrália. O jogo mistura os gêneros de western, horror e steampunk e conta a história de Jericho Cross, um pistoleiro fora da lei do Velho Oeste que foi transformado em um vampiro e então recrutado à força por uma organização secreta chamada Dark Watch, que dá título ao jogo, que caça monstros para lutar contra as forças sobrenaturais. O sistema de jogabilidade de Dark Watch lembra muito Halo Combat Evolved e tem uma jogabilidade muito boa. Permite zerar inclusive em co-op local e ainda tem o modo Versus, que é muito bom. Eu joguei demais isso aqui, inclusive eu zerei em co-op com um amigo meu. Recomendo demais, é um jogo que é bom até hoje. Prosseguindo, temos aqui o queridinho da galera, considerado por muitos o melhor Souls-like de todos, é claro, estou falando de Bloodborne. Apesar de ter elementos similares de um RPG de ação, como Demon Souls ou Dark Souls, existem diferenças significativas nas mecânicas de Bloodborne. O combate tem um ritmo mais rápido e requer uma abordagem mais ofensiva para que os jogadores possam sobreviver a hordas densas de inimigos. O jogador aqui nesse jogo é muito mais ágil para poder desempenhar saltos ao redor dos inimigos enquanto eles estão na mira, por exemplo. O novo estilo de risco versus recompensa está acentuado através do sistema de regeneração de energia, permitindo aos jogadores, dentro de uma pequena janela de tempo, recuperar a saúde perdida atacando novos inimigos. O arsenal de Bloodborne é mais dinâmico que o armamento convencional do estilo medieval fantasia da série Souls. Entre as classes que o jogador pode escolher, as armas de corpo a corpo podem se transformar em dois estados alternativos, em que cada um dá uma abordagem diferente em relação ao combate. Cutelo, por exemplo, no seu estado inicial pode ser usado para despachar rapidamente os inimigos em áreas apertadas, mas quando transformado em seu estado secundário, torna-se uma lâmina estendida adequada para o combate contra hordas maiores. Os escudos estão disponíveis em Bloodborne, porém, segundo o produtor, não vai adiantar ficar se defendendo, pois os inimigos são muito agressivos. O jogador pode inclusive usar uma arma de fogo na sua mão esquerda, que pode ser usada para atordoar os inimigos, seguido por um ataque crítico com a arma corpo a corpo do jogador. Similar a Dark Souls, os inimigos derrotados deixam cair pontos de experiência com o nome de Blood Echoes. Se o jogador morrer, os Blood Echoes ficam no local de sua morte. O jogador pode ir buscá-lo de novo a esse ponto, mas se ele chegar a morrer de novo antes de recuperar esses pontos, tradicionalmente ele perde tudo. No enredo, a história de Bloodborne se passa em Yharnam, uma cidade gótica vitoriana e em ruínas, onde, segundo os rumores, esconde um poderoso medicamento. Ao longo dos anos, muitos viajantes faziam peregrinações até essa cidade procurando uma cura para suas aflições, e o jogador encarna um desses viajantes. Porém, quando chega a Yharnam, no entanto, descobre que a cidade está atormentada por uma doença endêmica que transformou a maioria de seus habitantes em criaturas bestiais. O jogador então precisa percorrer as ruas de Yharnam e superar seus habitantes violentamente enlouquecidos e os monstros desse lugar. Como eu comentei, alguns jogos dessa lista aqui eu já joguei, mas os outros eu ainda pretendo jogar. E se você tá achando que faltou algum jogo aqui nessa lista, algum jogo importante, dá uma conferida aqui na parte 1 desse vídeo que eu fiz citando 3 jogos da Fantasy que eu já joguei anteriormente. Então fica a recomendação, muito obrigado por ter assistido até aqui, grande abraço, até o próximo vídeo.